Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos de uma passagem que está em Lucas, no capítulo 12, versículos de 16 a 21. É a parábola do avarento. Avarento é aquela pessoa que tem um cuidado excessivo com relação aos bens ou dinheiro, ou aquela pessoa que não é generosa com os seus bens, ou seja, é um reflexo do egoísmo, ou significa também a pessoa apegada à matéria. E Jesus vai falar muito bem isso nessa parábola. Então começa lá no versículo 16 da seguinte forma: As terras de um homem rico produziram muito fruto. E ele pensava consigo dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as colheitas e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e deleita-se, no sentido de descansar, alegrar-se ou estar satisfeito com isso. Mas Deus lhe disse: Insensato, esta noite requisitam a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? E aí Jesus fecha: Assim é aquele que entesoura para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus. Essa parábola contém muito conteúdo. Começaremos aqui. Primeira frase é: As terras de um homem rico produziram muito fruto. Até aqui não há problema algum, né? As terras de uma pessoa rica produzirem muitos frutos é importantíssimo para a humanidade, né? Hoje são quase 7 bilhões de pessoas que precisam se alimentar. E o fato de uma pessoa que tem muitas terras e que produz muito é muito bom para a sociedade. E é necessário isso acontecer, né, para que a gente possa alimentar todo mundo. Até aqui não teria problema algum. E Jesus não condenaria isso, porque isso é importante. É um papel importante desse homem que ele deveria desempenhar para com a sua cidade, a sua comunidade. O que Jesus vai começar a relatar depois são as crenças desse homem. E aí nós perceberemos alguns erros. Então esse homem ele pensava consigo dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E aqui o verbo recolher é muito parecido com aquela parábola do talento, que o homem enterra o talento que lhe fora dado. Ele está preocupado aqui onde que ele vai guardar os seus frutos, a sua colheita, para si mesmo. Então, em momento algum, esse homem que produz muito, que tinha muito, ele pensa em contribuir, né, para alimentar os outros, mesmo que seja para vender os seus frutos, a sua colheita, né, para saciar a fome de muitos. Não. A preocupação dele, ou a ocupação dele é: eu preciso guardar isso tudo para mim. Então aqui nós já percebemos a crença, né, os valores egoístas que ele carregava consigo mesmo. E aí essa crença ela vai gerar um comportamento. E ele disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, os meus armazéns, e construirei outros ainda maiores. E lá eu poderei recolher todas as colheitas e os meus bens. Então, qual que foi o comportamento dele, né, egoísta? Ele fazer um armazém gigante e colocar lá dentro tudo que ele estava produzindo, seus muitos frutos na sua grande terra, seriam então armazenados ali dentro daquele celeiro ou daquele armazém, tudo que ele possuía. Então,
aqui ele está usando, né, os seus talentos, os bens que ele recebeu na vida para si mesmo. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e deleita-se. Então aqui já é um outro erro, fruto da sua crença, né, dos seus valores equivocados. A alma não tem necessidade de bens materiais. A alma não precisa disso. O que necessita do alimento, da roupa, é o corpo. Então ele tinha na cabeça dele que a sua alma desfrutaria desses bens. E Jesus vai mostrar mais para baixo que não é isso os bens da alma, não são esses os bens da alma. A alma tem as suas necessidades, mas são necessidades não materiais. E esse homem, durante toda a sua vida, ele, por causa, né, das suas crenças, dos seus valores, ele buscou simplesmente, ou priorizou, ou valorizou, poder juntar todos os seus bens num armazém. Ou ele focou, né, a questão material da vida. E aí a única certeza que nós temos, rico, pobre, dependente da cor da pele, é que nós morreremos. Todos nós que nascemos, com certeza um dia morreremos. É a única certeza que o ser humano tem hoje na vida, que um dia ele vai morrer. E chegou a vez desse homem. No dia que ele conseguiu concluir todas as suas obras, né, do seu armazém, depositar uma infinidade de matéria dentro desse armazém, chegou o dia dele morrer. E aí Deus fala que requisitou a alma dele e ainda pergunta: o que tens preparado? Para quem será? Então aqui foi um erro, né, que depois com certeza esse homem percebeu. Tudo aquilo que ele viveu, que ele trabalhou ao longo da sua vida, para quem que ficou aquilo? Não foi para ele, porque ele morreu e não conseguiu usufruir nada daquilo que ele tanto gastou energia, força, seu tempo para conquistar e ajuntar, né? Então aqui ele pode ter feito aquilo sem querer, é claro, para os seus herdeiros ou para aquele que assumiria posse dos seus bens. Mas para a alma dele, como ele pensou, não foi, né? Ela não usufruiu nada daquilo. E aí Jesus traz aqui uma grande lição. Assim é aquele que entesoura para si mesmo. E aqui ele está falando duas coisas. Primeiro, do egoísmo. Que tudo que esse homem estava fazendo era para si mesmo. Era egoísta. Ele era o centro, né, do universo dele. E o entesourar é o valor que a pessoa está dando para algum bem. Então ele entesourou os frutos dele, as terras dele, os bens dele. Foi o que ele mais deu valor. Mas não está enriquecendo para Deus. E aí sim, aqui entra os bens da alma. Porque Deus, né, sendo a perfeição e tendo todas as virtudes no máximo que nós conseguimos entender, como a justiça, a bondade, nós somente enriqueceremos para Deus, ou nos aproximaremos, ou perceberemos Deus, na proporção que adquirirmos também essas virtudes, né, de nos tornarmos semelhante, ou no sentido, né, dentro do nosso potencial, perfeitos como Deus, dentro, é lógico, da nossa capacidade espiritual. E esse homem não fez isso. Ele era um homem muito rico, com certeza, aqui na terra. Mas ele, a partir do momento que ele morre, ele se tornou um miserável. Porque ele não tinha nada do seu ser. Tudo que ele lutou, conquistou e o tempo que ele gastou, fora somente com as coisas materiais. E aquilo que enriqueceria para Deus, ou para nós mesmos, ele não o fez.
e com certeza então ele entra, né, no lado de lá como um miserável, como alguém que não tinha bens nenhum, porque os bens do espírito ele não buscou, ele não trabalhou e ele não desenvolveu. Então, essa parábola traz essa mensagem de Jesus nos falando, nos recomendando, né, os cuidados que devemos ter em nossas vidas, o que estamos priorizando, buscando. Ele não fala que não pode ser um homem rico, não ter terras, nada disso. Com certeza isso é importante, nós precisamos disso hoje, né, de pessoas com dinheiro que produzam frutos para a sociedade, por exemplo, os hospitais, né, aqui as grandes fazendas que produzem alimento, as fábricas que geram empregos. Mas, mesmo sendo o homem rico, devemos buscar nos enriquecer ou nos preparar para Deus através dos bens que são verdadeiramente nossos, que são as nossas virtudes. Porque no lado de lá nada disso tem valor, isso tudo fica, ninguém consegue levar isso para o lado de lá. E aí nós então, se não buscarmos essas coisas, esses valores espirituais, chegaremos lá com um miserável. Eu agradeço a todos pela atenção e até o próximo estudo.